Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa aula sobre as Olimpíadas. Hoje vamos chegar ao fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e falar do início dos Jogos Olímpicos da Modernidade. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram seu fim. Mas como, professor? Como um evento tão grande que envolvia várias cidades-estado, da Grécia, Roma, Esparta, né, de toda aquela cultura helênica, veio chegar ao fim. O Império Romano dominou a Grécia após a invasão de Cartago, com as guerras púnicas. A conquista do espaço grego se consolidou após a conquista dos territórios da Macedônia pelo imperador Constantino em 1406 a.C. Então nós tivemos aí o domínio da Grécia, né? Roma se tornou uma cidade-estado muito forte e acabou dominando quase todo mundo conhecido europeu da época. Isso incluiu a Grécia. Então, durante esse período, após a dominação romana por todas aquelas cidades-estado ao redor, ainda continuou tendo os Jogos Olímpicos. Na era do imperador Teodósio I, ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, com a organização da Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as tradições e cultos aos velhos deuses foram abolidas e, com isso, incluiu os Jogos Olímpicos, onde na sua última edição foi em 392 a.C., sendo abolido em 393 a.C. O que é que a gente tem que entender com isso? Nós tínhamos um contexto político, social, que envolvia a religião. Então, a religião sempre foi uma coisa muito forte. E quando o imperador Constantino se viu ameaçado, ele resolveu mudar a religião oficial. Em vez de caçar os cristãos, ele pegou toda aquela palavra que estava sendo divulgada e gerando revolta entre as sociedades que compunham o Império Romano. Ele tentou manter o Império Romano através dessa mudança de religião oficial. Então ele mudou a religião, pegou aquela religião que era considerada revoltosa e organizou para ter um maior controle político. Tanto que o cristianismo antigo, ele é transformado na Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso, a gente tem aí o fim das Olimpíadas, tendo em 393 a.C. abolido todos os cultos relacionados aos deuses antigos. Então, assim, acabaram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E tivemos aí, durante 14 séculos, um fim de eventos que abrangessem uma grande área e envolvesse países nessa situação de Jogos Olímpicos. Então nós tivemos uma parada nos Jogos, né? Lógico que durante todo o fim do Império Romano e durante a Idade Média, tivemos esportes que apareceram ou esportes que foram repetidos que existiam na época, mas não tivemos nenhum evento que tivesse a envergadura dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então, durante esses 14 séculos, durante 1400 anos, não tivemos eventos esportivos que houvesse uma participação de vários países ou de uma grande região ou de um continente. E quando chegamos nessa época, né, durante esses anos que nós não tivemos Jogos Olímpicos, a gente teve toda um contexto social político diferenciado. Tivemos o fim do Império Romano, tivemos todo um período de feudalismo e tivemos o início da modernidade. E dentro desse período tivemos o imperialismo. O imperialismo foi a conquista de outros continentes, a conquista de sociedades que não tinham um grau de evolução avançado, com armas de fogo, dominados por países europeus, né?
Então, como foi a colonização do Brasil, como foi a colonização e exploração da África. Vivíamos num contexto onde a Europa queria dominar o mundo. E com isso se criou as colônias. Com a chegada do final do imperialismo e o início da entrega desses países a seus donos ou das pessoas que já estavam lá, perdendo a ligação europeia, Barão de Coubertin ele teve a ideia de restaurar os Jogos Olímpicos. Nós temos que entender que essa restauração não vem somente pela o objetivo de fazer com que os países tivessem irmandade, se juntassem em volta dos Jogos Olímpicos. Não, nós temos que ter uma visão política em relação a isso, onde os Jogos Olímpicos foram utilizados para que as potências europeias que estavam devolvendo as colônias às pessoas que eles dominaram durante muito tempo, as pessoas que nasceram e desenvolveram aquela região, elas tinham que ter uma maneira diferente de se mostrar para essa sociedade. Essas colônias que viviam com a base escravista e passaram a ser comércio, a comprar da indústria europeia. Então era necessário mostrar um poder, mostrar uma diferenciação. Então Barão de Coubertin, com a sua ideia idealista, né, de trazer os jogos para uma irmandade, essa ideia foi utilizada para que os países pudessem ter um momento de união e também se mostrar em relação a como potência, como grande potência industrial, mais desenvolvida, que iria ajudar os pequenos países a sair das crises ou suas antigas colônias. Então é essa visão que a gente tem que ter do reinício dos Jogos Olímpicos. O Barão de Coubertin, que era aristocrata e pedagogo francês, ele juntou e fez reuniões com esse objetivo de reviver os Jogos Olímpicos, onde a sua primeira edição foi no berço da cultura helênica, né? Foi na Grécia. O Barão de Coubertin acreditava que a prática esportiva deveria ser estimulada na sociedade contemporânea, para que a gente pudesse colocar para trás o que não deu certo lá da Idade Média e também toda essa questão do imperialismo pudesse ser esquecido e pudéssemos ter uma visão de países e continentes unidos. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional para esses jogos. No caso, essas primeiras reuniões geraram essa organização que futuramente se tornou o COI, o Comitê Olímpico Internacional, que ajudasse a promover a paz entre as nações e rivalidade entre as potências europeias, que cada uma queria seu pedaço do mundo, que eram as colônias. Então esse contexto deveria ser esquecido e apagado. Por quê que as potências europeias queriam isso e utilizaram das Olimpíadas para isso? Porque eles eram países que foram vistos como que exploraram, massacraram, mataram, escravizaram. E as Olimpíadas veio um pouco para tirar essa visão da administração das colônias para as pessoas que estavam lá instaladas, né? Então é isso que a gente tem que ver em relação a essa situação do início das Olimpíadas. Você poder passar um pano, poder esquecer toda aquela questão da colonização e se mostrar como potência que vai ajudar os outros países a crescer. Já que as potências europeias se tornaram potências industriais e queriam mercado para vender as suas mercadorias. Então, com isso, as colônias, em vez de ser locais de exploração, iriam virar locais para o comércio dessas mercadorias das potências europeias. Então, tivemos o projeto de restauração dos Jogos Olímpicos. Para esses eventos, organizaram, conversaram e tivemos no dia 6 de abril de 1896 as primeiras Olimpíadas da Era Moderna. Depois de ter assistido esse nosso vídeo aqui, vocês vão comentar com seu nome e a turma que você estuda aqui no YouTube, tá bom?
e vão assistir o vídeo do Nerdologia, que eu vou colocar o link também. Então, para que você possa marcar a sua presença e aqui na nossa aula, você vai só colocar aí seu nome completo, Maria Josefina dos Santos, 7º A. Você coloca seu nome completo e a turma que você estuda, e aí você já comprova a sua presença e a sua participação. Não deixe de fazer também a atividade 003 das Olimpíadas, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?